Na nossa barra de ferramentas, a gente também encontra os brushes, né? São os pincéis. É muito importante que a gente aprenda a controlar eles, porque eles, além de fazerem uma pintura, né, além de pintarem determinadas áreas de forma mais precisa, outras ferramentas também se comportam como brushes. Então, a gente aprender a controlar as propriedades básicas deles é importante para várias outras coisas também. Então, eu vou abrir aqui um arquivo novo, tá? File, New, ou Ctrl N, Command N, e vou abrir um arquivo de 600 por 600 pixels. A resolução pode ficar em 72, qualquer coisa assim, o restante pode ficar igual. Vou dar OK. O brush é esse pincelzinho que tem aqui, ó. Clique, segura, eu quero essa primeira opção, que é a que a gente vai falar e que é a mais importante delas todas. Selecionei ela e venho aqui em cima nas propriedades do meu brush. Eu tenho então, ó, aqui, onde tem essa bolinha com um número, vou dar um clique e ele vai abrir algumas propriedades básicas. A primeira é o tamanho. Se você for perceber, né, ele se apresenta para a gente como um círculo e aqui a gente define qual o raio dele. Ó. Size, tamanho, clique e arraste para a direita, ele aumenta o tamanho do brush, clique e arraste para a esquerda, ele diminui o tamanho do brush. Eu não gosto muito de mexer dessa forma aqui, porque não fica muito preciso, né, para trabalhar nas áreas que você quer. Então vou dar um clique aqui do lado de fora e vou ensinar um atalho de teclado. Ó. Colchete para a esquerda diminui o tamanho do brush, colchete para a direita, conforme você vai apertando, ele vai aumentando. Isso dá uma precisão maior para a gente, só posicionando o pincel em cima da área que a gente quer pintar e dando esse atalho de teclado. Embaixo aqui, então, a gente tem o hardness, que é a dureza. É o quão o pincel vai ficar duro nas bordas, né? Ou então ele vai ficar mais suave, ele vai dar uma esfumaçada na borda do pincel. Então, se eu deixo o hardness no 100, eu dou um clique e ele vai ficar totalmente preto e com a borda totalmente dura. Aí eu posso também ter a opção de clicar com o botão esquerdo e arrastar para o lado. Ó. Clico, seguro e arrasto, ele vai fazer um rastro para mim. Posso vir aqui então, ó, alterar o hardness, a dureza, para 0, por exemplo. Vou dar um clique aqui embaixo da outra bolinha, olha, e ela fica com as bordas suavizadas. Se eu também clicar, segurar e arrastar, ele vai me dar um outro formato de pincel. Dá Ctrl Z aqui até voltar a tela toda branca. E embaixo disso, a gente tem algumas opções de brush, de pré-definições deles, né, de preset. Então, ó, clica aqui e arrasta para baixo, a gente vai poder pegar vários deles, é só dar um clique em cima dele, depois usar, clicar, segurar e arrastar, olha, ele vai fazer. Você pode escolher a cor dele aqui embaixo, dar um clique aqui no Color Picker. Por exemplo, vou escolher um verde escuro, vou dar OK, clicar, segurar e arrastar e ele utilizou aquele preset de brush para mim. Dá Ctrl Z de novo, 2 vezes, até voltar à tela branca. E aqui em cima aparece quais foram os últimos brushes que eu utilizei. Vou então alterar aqui, para qualquer uma bolinha dessas, vou pegar essa bolinha daqui, diminuir um pouquinho o tamanho dele, para 50 mais ou menos, e deixar o hardness em 100 para dar uma olhada nas outras propriedades aqui. O modo, né, o mode, eles são os blending modes do pincel. A gente vai falar disso daqui mais para frente, quando relativo a camadas, mas eles funcionam exatamente da mesma forma que os blending modes das camadas funcionam. E também dentro da apostila eu deixei lá todos eles descritos, o que cada um desses faz. Do lado dele tem opacidade. Opacidade gera transparência, né? Então com 100 eu vou deixar ele assim. Com 50, por exemplo, se eu baixar a opacidade, ele aqui no caso ele vai ficar um pouco mais claro, o verde, mas ele está transparente na verdade. Tá? Quanto mais perto então do 1, mais transparente ele vai ficando, a ponto de chegar uma hora que a gente não vai conseguir nem visualizar mais ele. Voltar ele aqui para o 100, vou dar Ctrl Alt Z até ele voltar para a tela branca e vamos ver o Flow. O Flow ele trabalha de maneira muito similar ao Opacity, só que na hora que eu for dar um risco, olha só, ele vai se comportar de maneira diferente. Se eu estou com o Opacity em 100 e o Flow em 100 e dou um clique e arrasto, olha o que acontece, né? Ele vai ficar uma linha contínua. Se eu diminuo o Opacity para 50, por exemplo, clico, seguro e arrasto, ele vai ficar semi-transparente. Vou voltar então a opacidade para 100 e vou alterar o Flow para 50. Quando eu clico, seguro e arrasto, olha, ele me dá um outro resultado. Ele faz como se fosse uma sobreposição das bolinhas aqui, ó, dando tonalidades diferentes. Então eu posso mesclar, né, brincar com esses dois para chegar a diferentes resultados de pintura.
na verdade é uma coisa até um pouco mais avançada, utilizar isso aqui de uma forma legal, é mais para quem faz desenho mesmo utilizando o Photoshop. A gente já viu como controlar o pincel, né? Através dos sliders aqui e através do atalho de teclado. Colchete para a esquerda diminui, colchete para a direita aumenta. Só que a melhor forma de trabalhar com eles, a forma mais rápida e mais precisa, é através de um outro atalho de teclado. E isso a gente controla também outras propriedades do meu brush. Então pressiono o Alt, clico com o botão direito do mouse, que arrasta ele para a direita, ele aumenta o diâmetro do brush. Arrasta para a esquerda, ele vai diminuir o diâmetro. A gente também pode controlar o hardness, né, a dureza do pincel. Se eu arrasto ele para cima, ele vai diminuir a dureza do pincel, vai deixar as bordas mais suaves. Se eu arrasto ele para baixo, ele aumenta a dureza do pincel, deixando as bordas mais duras. Soltei agora o botão do mouse, soltei o Alt também, e eu posso também controlar a opacidade. No teclado alfanumérico, né, o que tem as letras e os números, se eu pressionar 1, ó, preste atenção aqui na opacidade, pressiono 1, ele vai para 10%, 2 vai para 20%, 3 vai para 30%, e por aí vai, até chegar no 0, que é 100%.